Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa 13ª aula aqui do canal. E hoje vamos falar sobre frações equivalentes e simplificação de frações. Então, o que é que são frações equivalentes? Vamos aqui ver. Nós temos 3 pizzas. Temos a pizza do João, da Maria e da Ana. Vou até aqui escrever. Pizza do João, da Maria e da Ana. E agora vamos aqui ver uma coisa. O que está pintado, a fatia do João veio dividida em 2 partes. A da Maria veio dividida em 4 partes e a da Ana veio dividida em 8 partes. E temos aqui as fatias que eles comeram. Será que comeram todos a mesma quantidade? Vamos ver. Eu vou só escrever as frações da parte que eles comeram. Aqui o João comeu uma parte de 2. Por isso comeu 1/2 da pizza. Comeu metade. A Maria comeu 2 partes de 4. 1, 2 de 4. E a Ana comeu 1, 2, 3, 4 partes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Por isso o João comeu 1/2 da pizza, a Maria 2/4 e a Ana 4/8. Será que comeram todos a mesma quantidade? Não sei. Reparem aqui, o João comeu 1/2. E a Maria? Se eu for aqui ver assim, esta quantidade é a mesma. Se eu for tapar o que está a branco, esta quantidade é a mesma que esta. Reparem neste traço que separa. Não é a mesma? É. E aqui? Também é a mesma. Só que estão divididas em... a da Ana e a da Maria estão divididas em mais partes que a do João, só comeram todos a mesma quantidade. Por isso, nós podemos dizer que estas frações que estão aqui são frações equivalentes. E porquê? O que é que são frações equivalentes? São frações que, se nós multiplicarmos o numerador ou o denominador pelo mesmo número, não vai ser outra fração, mas não vai alterar, digamos, a parte que comeram. Agora, neste exemplo, reparem, de 1 para o 2 eu multipliquei por quanto? Multipliquei por 2. E do 2 para o 4? Multipliquei por 2 também. Se eu multipliquei em cima e em baixo pelo mesmo número, automaticamente são frações equivalentes. Por isso eu posso colocar um sinal de igual. Aqui multipliquei por 2 e aqui multipliquei por 2. Do 2 para o 4, o que é que eu fiz? Também multipliquei por 2. E do 4 para o 8, multipliquei por 2. Multipliquei por 2 no numerador e no denominador são também frações equivalentes. E agora do 1 para este 4, o que é que eu fiz? Multipliquei por 4. E do 2 para o 8, o que é que aconteceu? Multipliquei por 4 também. Como eu multipliquei por 4 aqui e aqui, 1/2 e 4/8 são frações equivalentes também. Mas reparem, eu posso também fazer o inverso. Em vez de eu multiplicar, o que é que eu posso fazer? Posso dividir também. Reparem, se eu for dividir, olhem aqui o que é que vai acontecer. Reparem, então eu tenho aqui, agora reparem, do 2 para o 1, o que é que aconteceu? Dividi por 2, 2 a dividir por 2 dá 1. E do 4 para o 2, também dividi por 2. Se dividir no numerador e no denominador pelo mesmo número, estas frações são equivalentes. Do 4 para o 2, o que é que aconteceu? Dividi por 2. E do 8 para o 4?
também dividir por 2. Se eu dividir por 2 em cima e em baixo, são frações equivalentes. E aqui do 4 para 1, o que é que aconteceu? Dividi por 4. E do 8 para o 2, também dividi por 4. Se eu dividir por 4 em cima e em baixo, 1 meio e 4 oitavos são frações equivalentes. Ou seja, se nós tivermos uma fração e multiplicarmos ou dividirmos tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, estas frações são equivalentes, ok? E vamos agora a exemplos de frações e de simplificação de frações, desculpem. Então, como é que nós podemos simplificar frações? Nós podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Frações equivalentes podemos multiplicar ou dividir, mas se nós queremos chegar à fração, à simplificação de frações, se nós quisermos fazer simplificação de frações, é dividir. E agora nós vamos ter que encontrar um divisor que seja comum ao numerador e ao denominador. Neste caso é o 2. Como o 2 e o 4 são pares, nós podemos começar a divisão por 2. 2 a dividir por 2, quanto é que dá? 2 a dividir por 2 dá 1. E 4 a dividir por 2, quanto é que dá? 2. Por isso, 1 meio é uma fração. 1 meio é uma fração equivalente a 2 quartos, só que na sua forma simplificada. E quando está simplificada, nós chamamos de fração irredutível. Fração irredutível, porque nós não conseguimos simplificar mais. Reparem, eu posso dividir só por 1 mesmo. O 2 eu posso dividir por 2 ou por 1, mas reparem, se eu for dividir por 1, nunca vai alterar. 1 a dividir por 1 é 1, 2 a dividir por 2, 2 a dividir por 1 é 1, por aí fora. Por isso, cheguei à fração irredutível. Ok? E agora, vou aqui apagar, que é para nós podemos fazer este exemplo. 4 sextos. Como é que eu posso fazer? Ambos são pares, por isso nós podemos dividir por 2. 4 a dividir por 2 dá 2. E 6 a dividir por 2 é 3. Aqui termina porque nós não conseguimos simplificar mais. O 2 só posso dividir por 2 e por 1, mas por 1 não vamos contar. O 2 só posso dividir por 2 e o 3 só posso dividir por 3. Por isso, acabou aqui. E agora, neste caso aqui, 3 nonos. Como é que eu posso fazer? Eu posso dividir. Reparem, o 3 e o 9 são divisores de 3, não é? Então eu posso dividir por 3 cada um. 3 a dividir por 3 vai dar 1. E 9 a dividir por 3 vai dar 3. 1/3 é a fração irredutível. E agora aqui, 10/20. Como é que eu posso fazer? Aqui reparem, o 10 e o 20. Existe algum divisor como eles? Sim, que é o 2. Primeiro eu vou fazer de uma maneira mais demorada, passo a passo, e depois vou fazer de uma maneira mais direta. Então, 10 eu posso dividir por quanto? Por 2. E o 20 também posso dividir por 2. Ambos são pares, podemos começar a simplificação por 2. 10 a dividir por 2 dá 5. E 20 a dividir por 2 dá 10. Cheguei à fração irredutível. Ainda não, reparem. O 5 e o 10 nós podemos dividir
cada um por 5. São divisores, os divisores de 5 são os que acabam em 5 ou em 0, não? Por isso, em 0, caneta outra vez, em 0 ou em 5, por isso o 5 é em 5 e o 10 acaba em 5 também, por isso podemos. 5 a dividir por 5 dá 1, 10 a dividir por 5 dá 2. Agora sim chegamos à fração irredutível, que é 1/2. Mas também podíamos fazer de outra maneira. Vou aqui apagar para vocês verem a outra maneira que nós podemos fazer. Que era dividimos assim. Poderíamos dividir por 10 diretamente. E aí reparem. Aí, olha o que é que vai acontecer. 10 a dividir por 10 dá 1. E 20 a dividir por 10 dá 2. E já cheguei à fração irredutível fazendo de uma maneira mais direta. Se vocês têm dificuldade e estão a começar a estudar isto das frações equivalentes e da simplificação de frações, vão simplificando primeiro, vão dividindo primeiro por passo a passo, cada número por cada número. Depois, quando vocês já tiverem mais habilidade, aí podem simplificar diretamente. Há outra maneira que não é... Há outra maneira, imaginem, na fração 500 avos, sim. O que é que eu podia fazer? Às vezes, quando nós temos zeros, as pessoas dizem que dizemos que nós podemos cortar os zeros. Como assim? Cortamos o de cima com o de baixo, cortamos o de cima com o de baixo. Sobrou o quê? 2/5. E aí tínhamos a fração equivalente. E reparem, se eu for cortar um zero, eu estou a dividir por 10. Se eu for cortar 2 zeros a dividir por 100, 3 zeros a dividir por 1000, por aí fora, não é? E aqui também podíamos fazer o mesmo. Podíamos cortar este zero com este zero e sobrava 1/2. Mas reparem, se eu tiver isto, 200, 400 avos. Podia cortar este zero com este zero e este zero com este zero e sobrava 2/4. Já cheguei à fração equivalente? Não cheguei. Ainda posso dividir por a fração equivalente irredutível. Ainda posso dividir por 2. 2 a dividir por 2 dá 1. 4 a dividir por 2 dá 2. Agora sim cheguei à fração irredutível. Por isso tem que ter muito cuidado com isto. E agora vamos a um último exemplo sobre simplificação de frações. Neste caso temos 24 18 avos. Como é que nós podemos fazer? Podemos dividir. Reparem aqui. Quais é que são os divisores comuns? Temos o 2, porque ambos são pares. Mas também temos o 3, porque ambos pertencem à tabuada do 3. Então dividam por o que quiserem. Neste caso eu vou dividir por 2, que é assim, vai logo à mente, porque os dois são pares. Fazendo 24 a dividir por 2 dá 12. 18 a dividir por 2 dá 9. Cheguei à fração irredutível? Não, calma, ainda não cheguei. E agora o 12 e o 9. Por 2 eu posso dividir o 12, mas o 9 não, por isso o 2 já não podemos. E por 3? Será que estes dois pertencem à tabuada do 3? Pertencem, sim senhora, por isso nós podemos dividir por 3. Ficando assim, 12 a dividir por 3 dá 4 e 9 a dividir por 3 dá 3. 4/3 é sim uma fração irredutível. Aqui dá espaço, até vou escrever. Fração irredutível. Uma fração irredutível, 4/3.
terços. Mas também, vejam uma coisa, podíamos simplificar de uma maneira direta. Reparem, qual é o maior divisor que divide entre o 24 e o 18? É o 6. Então eu vou dividir cada um por 6. Se eu for fazer 24 a dividir por 6 vai me dar 4. E 18 a dividir por 6 dá 3. 4 terços. Reparem, cheguei outra vez à minha fração irredutível. Já cheguei à minha fração irredutível. Ok, pessoal? Bom, espero que tenham gostado desta aula sobre frações equivalentes e simplificação de frações. Gostaram? Deixem um like e inscrevam-se no canal. Muito obrigada e até breve.